Esse é um dos principais erros que podem levar à falha de uma drenagem cirúrgica que você faz no seu paciente no consultório. Vamos lá. Até aqui, maravilha, você já sabe que prioridade total para um paciente que chega com o rosto inchado num quadro de um abscesso submucoso com origem endodôntica, ou seja, tem um problema de canal ali envolvido, que não necessariamente a gente sabe exatamente apontar o dedo nesse momento que o paciente chega num quadro de muita dor, com bastante receio. Se o paciente normalmente já tem aquele receio de ir para o dentista precisando fazer o canal de um dente, imagina numa situação dessa, onde ele está ali com o rosto inchado, ele está com medo do que pode estar acontecendo, ele está palpando de uma maneira muito concreta um processo infeccioso que está se desenrolando e que merece a devida atenção e o pronto atendimento. Então imagina só esse paciente que você já sabe que a prioridade total de procedimentos para tratamento do abscesso é a drenagem cirúrgica e não a prescrição do antibiótico. A gente já falou isso daqui em diferentes vídeos, mas só para alertar você de novo, só prescrever o antibiótico e dar receita para o paciente, aliás, é um dos erros mais graves que pode se cometer quando se atende um paciente de urgência com abscesso de origem endodôntica, ok? Muito bem. Então, com relação à drenagem em si, um dos erros mais comuns que pode pegar uma drenagem que está com tudo para ser extremamente bem sucedida, conseguir ajudar o paciente a dar conta daquele processo infeccioso que está se disseminando, é o seguinte: o profissional ele faz a incisão e ele aguarda que naquela incisão que ele fez, ele já veja o quê? Saída de secreção purulenta. E aí ele não vê, simplesmente, ele vê saída de sangue. É lógico que existe, às vezes, ali só pela incisão em si, já um alívio previsto da pressão tecidual que existe na região, mas não necessariamente aquela visão que talvez ele tenha, né, que talvez você tenha, que eu já tive, de falar, nossa, eu vou fazer incisão e vai sair um tanto de secreção, assim, eu vou ver aquela secreção mais amarelada, e você vê simplesmente uma secreção mais sanguinolenta, e às vezes você fala, acabou, então é aqui, é isso, né, errei a drenagem, ou não drenou mesmo, e aí que se esconde esse erro. E o que você pode fazer nesse caso? Poxa, eu não vi. Primeiro, tá tudo certo, tá tudo bem, respira e aí você vai fazer o seguinte, lembra que essa secreção purulenta não necessariamente ela tá ali exatamente no ponto que você fez incisão. Claro que a gente pode até considerar uma segunda incisão em um ponto um pouco mais assertivo, e isso a gente está falando nos casos que são muitos, onde a gente não detecta o tal do ponto de flutuação, né? O que seria esse ponto de flutuação? Uma região onde se espera que aquele pus ele esteja mais superficial. Então é como se aquela mucosa estivesse extremamente fininha, separando. É quase que está acontecendo uma drenagem espontânea e você vai, faz incisão, aí sim você vê a saída daquela secreção de imediato. Mas no dia a dia, vida real de consultório, né, a minoria dos casos talvez se apresente com essa forma aí ideal, quase que romantizada de se fazer uma drenagem, e a gente não tendo esse tal do ponto de flutuação, a gente não vai abrir mão de drenar aquele abscesso para conseguir ajudar esse paciente não entrar num quadro muito mais grave de uma disseminação sistêmica dessa infecção para outras regiões, outras camadas de tecido que pode colocar inclusive a vida dele em risco. Muito bem, e aí o que você faz? Poxa, não saiu? Você vai buscar esse pus, então seja considerando uma segunda incisão em uma região um pouco mais assertiva ou fazendo o quê? Uma divulsão tecidual. Você pode pegar o seu descolador, né? Você tem ali a mão, então, no seu kit para drenagem já preparado, porque você já estando preparado, tanto sabendo passo a passo a respeito do que fazer para esse paciente, desde a dose de ataque de antibiótico que você já deu prévia à drenagem, uma medicação pré-operatória também para controle de dor que você já deu antes da drenagem, e aí você já tem o seu kit ali, ó, todo checado, separado, então que você tá com tudo na mão, você abre, você já tá numa situação muito mais tranquila mentalmente para dar conta daquele quadro, onde já basta uma pessoa bastante nervosa, que é o paciente que está realmente passando por todo aquele processo. Muito bem, então você já tem separado ali um descolador de periósteo e que você pode, então, buscando, né, novas camadas, novas regiões por aquela mesma incisão que você fez, encontrar lojas de acúmulo de secreção, onde você vai até mesmo ter aquele visual que a gente tanto espera de observar aquela secreção mais amarelada, o pus mesmo sendo drenado
por aquela incisão que a gente fez, e dessa forma você fica muito mais tranquilo em saber que aquele seu paciente ele vai se desenvolver depois, vai ter o desenrolar, o desdobramento dessa situação, desse procedimento de uma maneira muito mais segura na casa dele. E lógico, você também vai deixar ele preparado de acordo com o que você analisou da necessidade ou não de antibiótico terapia, seja do antibiótico que for aí de eleição, se é a amoxicilina, que a gente sabe que é a primeira escolha, se a gente precisa acrescentar um metronidazol, dependendo do perfil da infecção que a gente veja ali instalada por alguns sinais e sintomas clínicos que dão pra gente aí uma ideia de uma infecção um pouco mais severa, que a gente pode fazer uma associação com metronidazol, ou se é o caso de um paciente aí que tem alergia a tudo isso e se trata de uma infecção severa e você precisa fazer a manutenção aí de uma medicação antibiótica também pós-operatória aí com clindamicina, certo? Então, maravilha, a próxima vez que você fizer uma drenagem de um paciente com abscesso no seu consultório, lembra disso, se a primeira ideia, a primeira visual que você teve após a incisão não foi aquele que você talvez esperasse, especialmente se você está começando a atender esse tipo de paciente, essa seleção de casos clínicos, lembra disso, né? Só vai estar perdido se você simplesmente jogou a toalha aí, mas busca rever ali mesmo, naquela hora, esse procedimento, se você consegue encontrar e localizar até aquela secreção purulenta, tá? Importante no meio disso tudo, é claro que para a gente conseguir ter uma tranquilidade para fazer todo esse procedimento, é esperado que o nosso paciente esteja com um bom controle de dor, mesmo se tratando de um procedimento aí de uma drenagem cirúrgica, no caso do abscesso, que a gente sabe que existem sim desafios extras para se conseguir um controle de dor eficaz. A gente está pressupondo aqui que no meio de tudo isso, o seu paciente está com uma anestesia suficiente para você conseguir fazer todo esse protocolo